Pastor Carlos Henrique está com a oportunidade neste momento de ministrar a poderosa palavra do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz, desde já agradeço a oração dos irmãos a nosso favor. Sei que essa igreja tem orado por nós. Nós temos recebido do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra no livro de Neemias, capítulo 1, alguns versículos para a nossa meditação. Neemias, capítulo 1, até o versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5, para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Se irmãos poder sentar, em nome de Jesus. Estamos diante de uma palavra bastante conhecida, mas que esse texto nos chama a atenção para os dias que estamos vivendo. Não é diferente dos dias de Neemias. Precisamos viver, falamos de avivamento, precisamos de avivamento urgente, isso é bem verdade. Precisamos ver a glória e a presença de Deus, precisamos sentir algo diferente da parte do Senhor. Mas o que fazer mediante a situação que estamos vivendo? Para uns um desconforto por causa da pandemia, que para uns já foram, para outros ainda não foram. Existe alguém que ainda está internado e necessita das nossas orações. Bem verdade é que nos trouxe grandes lições. E no dia como hoje é um dia de celebrar o Senhor, porque poderíamos estar em qualquer lugar, ou até mesmo estar dentro de casa, mas estamos na casa do Senhor, celebrando e glorificando o nome dEle, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Algumas vidas foram perdidas, outras ficaram uma sequela, mas nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado. Dar graça a Deus é uma das coisas que todos nós devemos fazer, agradecer ao Senhor, porque a condição não é boa. E esse texto de Neemias me chama a atenção para algo importante. Neemias nunca foi a Jerusalém, não conhecia Jerusalém, não tinha estado em Jerusalém, não nasceu em Jerusalém, mas tinha saudade, tinha amor à sua pátria, tinha amor à sua nação, tinha amor aos seus irmãos. Isso nos faz lembrar que o crente, embora não provou o céu ainda, mas estamos a caminho do céu, amamos o céu, temos saudade da nossa pátria celestial, estamos lutando para ir para aquele lugar glorioso, mas nós sabemos que, como Neemias, estamos aqui de passagem. Neemias era copeiro do rei, mas ouve-se a notícia. Por quê? Porque Deus visitou o seu povo. Eu acho lindo, o Salmo 137, ele vai falar a respeito de quando o povo foi levado ao cativeiro. Ele diz: junto ao rio da Babilônia, lamentamos e choramos, e no salgueiro penduramos a nossa harpa. E alguém dizia: canta um cântico de Sião, mas como cantaremos o Senhor em terra estranha? Irmão, é difícil cantar o Senhor em meia luta, em meia dificuldade. Fazer a obra de Deus em meia provação é difícil, mas nós estamos aqui, todos saíram de casa e vieram adorar, mas cada um passa por uma situação, e nem por isso deixo de agradecer e de adorar o nome do Senhor. Alguém diz: para, a sua luta é muito grande, o teu problema parece não ter fim, a enfermidade tem batido a sua porta, o desemprego tem chegado, mas nós não vamos deixar de adorar aquele que vive e reina eternamente. Não calaremos a nossa voz, não cessaremos a nossa adoração. E a Bíblia vai dizer que agora, no Salmo 126, eles estão celebrando o Senhor pela bênção alcançada, já estavam voltando do cativeiro. Ele diz: estávamos como aqueles que são,
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor a esse, e por isso estamos alegres. Era tempo de celebração. O povo agora estava liberto do cativeiro. A profecia de Isaías 45 estava se cumprindo, quando dizia: a Ciro, o meu ungido, a quem escolhi. E alguém dizia: como pode isso acontecer? A história vai dizer que o rei Ciro, o rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia, do filho de Nabucodonosor, ele perdeu o sono uma noite e disse: leia alguma coisa para mim. E alguém trouxe o rolo do profeta Isaías e abriu Isaías 45. E quando alguém lê aquela profecia acerca de Ciro, ele fala: como pode isso? A profecia tem 150 anos antes de eu nascer. Como é que existe um Deus que vai falar de uma pessoa sem antes mesmo dele existir? Ele ficou maravilhado. Ele falou: verdadeiramente, o Deus de Israel é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que traz à existência aquilo que não existe. E aí o Senhor usa esse ímpio, embora não fosse servo do Senhor, era um ímpio, mas Deus usou ele para um propósito. Qual o propósito, pastor? Abrir mão para que o povo voltasse a Jerusalém, para reedificar o templo. E Zorobabel leva a primeira comitiva a Jerusalém para restauração. Mas aí leva cerca de 50 mil judeus para a sua pátria novamente. Começa-se uma peregrinação de volta ao lar. Mas a Bíblia vai dizer que a segunda comissão é Esdras que vai para tentar edificar os muros e o templo de Jerusalém, continuar essa obra, só que a obra cessa devido à perseguição. Mas eu aprendo uma coisa aqui: a obra de Deus ela não para, ainda que haja levante, ainda que haja perseguição, ainda que haja inveja, ainda que haja, aleluia, tanta violência contra o cristianismo, mas os anos se passam e a igreja se fortalece, os anos se passam e a igreja cresce, os anos se passam, a igreja continua em movimento, os anos se passam, a igreja continua glorificando. A perseguição pode vir, aleluia, mas o nome do Senhor é glorificado. Pode o soldado até ferir na guerra, mas o Senhor é aquele que levanta o exército, aleluia, para a glória do nome dele. Aleluia. O que devemos é pedir ajuda. Não ter vergonha de pedir ajuda. Em meio à dificuldade, em meio à tribulação, temos que clamar, irmãos. Eu aprendi uma coisa: quando estou em aperto, eu peço oração. Vou na rede social, peço oração. Ligo para a irmã Rosane, mando zap para os irmãos: irmão, ora por mim, me socorre aí, a luta está pesada. Mas um ou outro ajudou e disse: esforça-te. É um texto que é para o mal, mas acaba sendo para o bem, né, pastor? Porque o texto não é bem. O texto não é esse contexto, na verdade. Mas muitos usam ele e nós entendemos que é para o bem. E, na verdade, o Senhor conhece o coração daqueles que usam esse texto. E nós entendemos aqui que passou-se 12 anos. E agora Neemias, que não tinha aparentemente nada com isso, irmãos, é o que eu acho impressionante. O Senhor levanta aqueles que parecem que estão no lugar certo e na hora certa. Por que isso, pastor? Porque às vezes nós estamos dentro da casa e não nos preocupamos. Estamos na presença e não nos preocupamos. Então Deus vai levantar outra pessoa. Eu preguei muitos anos acerca disso. Se você não quiser, se eu não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai pegar alguém lá do mundo, vai lavar no sangue dele, vai dar um banho da sua glória, vai trazer aqui e vai fazer a obra para todos nós fazermos. Mas se você não quer fazer, Deus não vai te forçar a fazer, aleluia. Deus tem alguém que queira fazer. Neemias era um dos tais, ele estava longe desse assunto, porém ele ouviu falar que Jerusalém estava destruída, o templo estava sendo edificado, reedificado, porém não tinha terminado, os muros estavam queimados, os portões estavam queimados, os muros destruídos. Ele chorou e lamentou, ele não tinha nada com isso, mas o coração dele era voluntário. O Espírito de Deus procura homens e mulheres que tenham um coração voluntário, que queiram fazer a obra com amor, não queiram aparecer no folder, não queiram aparecer na internet, não queiram ter seu nome estampado nas redes sociais, não faz por fofoca, por intriga, por contenda, mas querem fazer a obra de Deus com zelo e com amor. Estão dispostos a dizer: Senhor, ainda que eu sofra, mas a sua obra não pode parar, ainda que eu derrame lágrima, mas a obra tem que prosseguir. Usa a minha vida
Alabarás. Ebaluria, xarga, labacandarábia. Deus procura alguém que queira. O profeta Isaías vai dizer: procurei alguém que pudesse estar na brecha, porém não encontrei. O Espírito de Deus procura alguém que queira. Aleluia, essa noite você pode ser voluntário e dizer: Deus, usa a minha vida. Eu posso não saber pregar, eu posso não saber falar, mas eu tenho força de vontade e o Senhor vai me ajudar a realizar a tua obra, porque Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os que são chamados. Aleluia. Neemias, quando ouviu a notícia, versículo 4, ele diz: ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Irmão, quanto já não sente tristeza pelos problemas da obra de Deus? Parece tudo normal, parece que tudo, irmãos, virou banalização. Parece que a coisa está tão banalizada que alguém não se preocupa mais. Houve a notícia que o irmão está fraco na fé, ou que alguém caiu, ou que alguém está enfermo, e alguém já diz: é a mão de Deus cobrando, e quando na verdade nós devemos sentir tristeza quando vemos a dificuldade da outra pessoa, devemos sentir no nosso coração a dor do irmão como se fosse nossa. Eu louvo a Deus, irmãos, que muitos aqui, aleluia, carregaram comigo a minha cruz, me ajudaram em meio à luta que passei. Muitos colocaram o ombro debaixo da carga. Isso é muito importante para a igreja, ainda que muitos falam: o amor acabou. O amor não acaba jamais, sabe por quê? Porque temos o Espírito de Deus, Ele que é a fonte de todo amor, Ele que nos ensina a amar, Ele que nos ensina a ajudar, sem querer nada em volta. Tem muitas pessoas que fazem até obra, mas querem uma recompensa. A nossa recompensa vem do céu, a nossa recompensa vem do Senhor, que é a maior alegria quando você pega um crente ferido e você cuida das feridas dele, ata óleo na ferida dele, e daqui a pouco ele está aqui, pastor, dando testemunho, aleluia, de como ele estava e agora como ele está. A maior recompensa do crente que faz a obra é ver que Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está renovando, Deus está realizando algo grande em nosso meio. Aleluia. Assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Nós devemos, irmãos, aprender com Neemias. A luta não era dele, a briga não era dele, mas ele falou: é do meu Deus. Se é do meu Deus, eu tomo partido. Se a obra é do meu Deus, eu vou tomar partido. Se a obra está sofrendo, eu vou tomar partido. Mas tem gente que fica vendo o barco afundar e diz: tomara que afunda logo. Porque eu deveria estar ali, não me chamaram, já que não me chamaram para a mesa, eu estou de fora, mas também não vai para frente. Irmão, esse espírito de feiticeiro, nós temos o Espírito de Deus, temos que orar: Senhor, abençoa as obras da mão da tua serva, abençoa as obras da mão do teu servo, faz prosperar, Senhor, a igreja do Senhor naquele lugar, faz crescer, Senhor, porque essa igreja cresce, o nome dele é glorificado, aleluia, e todos nós nos encheremos de alegria, mas tem aqueles que lutam contra, e o livro de Neemias, vou falar isso por diversas vezes, não é só Sanbalat, Tobias, não, mas tem outros também que desejaram o mal da obra do Senhor. A Bíblia diz que teve até profeta que levantou para profetizar contra. O profeta da casa levantava para profetizar contra a casa. Irmão, está muito fora da direção. Mas ele vai dizer: lamentei e chorei, estive jejuando. Se nós soubéssemos o poder do jejum, irmãos, como o Senhor trabalha. Aquela causa impossível, você está pedindo a Deus, começa a jejuar. Não pode jejuar até meio-dia, pastor, não consigo jejuar o dia todo. Jejue em 10 minutos, 20 minutos, meia hora que seja. Faça um propósito com Deus. Diz: Senhor, eu vim até aqui, mas daqui eu não consigo ir mais adiante. Mas que o Senhor possa quebrar as cadeias, abrir portas, Senhor, despedaçar os ferrolhos de ferro, repreender as enfermidades, agir na minha família, no meu casamento, no meu trabalho. O Senhor vai fazer coisas grandes, mas nós temos que abrir mão de alguma coisa. O grande problema é que nós aprendemos que aquele que pede, recebe. Mas tem hora que tem que fazer um sacrifício, tem hora
que tem que abrir mão, aleluia, tem hora que tem que perder para ganhar, tem hora que temos que descer para depois subir, irmãos. A matemática do reino é diferenciada. E Neemias vai nos ensinar acerca disso. Ele vai dizer o seguinte: estive orando perante o Deus dos céus. O poder da oração. Se todos nós soubermos o poder que tem a oração, nós oraríamos mais. Tem pessoas que falam, eu não consigo orar. Irmão, até para orar se tem que orar, você sabia disso? Quando eu não consigo orar, o que eu tenho que fazer, pastor? Orar para eu ter vontade de orar. Começa assim, Senhor, eu não tenho força para orar, dá força para mim orar. Senhor, eu não sei orar, então me ensina a orar. Então até para orar, a gente tem que orar. A matemática é simples, se não começar, nunca vai ter vontade. A oração é prática, a prática da oração se dá pelo exercício da fé, aleluia. E como é isso? Diariamente. Se você não dobrar o joelhinho lá 2 minutos, você não vai saber o que é oração. Depois 3, depois 5, depois 10, depois meia hora. Daqui a pouco você está 5 horas orando. Mas, meu Deus, eu estou orando. Esse dia eu fui orar com o irmão no monte. Ele falou, não sei de onde você arruma tanta oração, que eu já orei tudo que eu tinha que orar. Falei, irmão, tanta gente internada, tanta gente presa, tanta gente com dificuldade. E você dizer para mim que não tem motivo para orar, está de brincadeira comigo. O que mais tem é motivo. Nós, às vezes, não encontramos como fazer o nosso tempo, parece tão corrido, né? Nós queremos até orar, até entendo os irmãos, tem hora que dá vontade de orar, mas aí distrai com alguma coisa, daqui a pouco faz outra, quando vê, passou o tempo. Mas nós temos que criar um hábito de oração, um propósito de oração, ter um momento com Deus. Nós temos um momento com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os funcionários da empresa onde trabalhamos. Nós temos que ter um tempo com Deus. Ter tempo com Deus não é perder tempo, é ganhar tempo. É tirar um tempo e dizer, Deus, eu vim te ver. Lembra de Deus, no princípio com Adão? Ele dizia, a Bíblia vai dizer que Deus visitava Adão toda tarde, na virada do dia. Imagina isso, Deus tinha saudade de ver Adão no final do dia, Deus queria conversar com Adão, e Adão também tinha o mesmo desejo de estar com Deus e conversar com Deus. Nós temos que ter o mesmo desejo, irmão, de ter um momento e dizer, Deus, eu estou aqui porque eu estou com saudade do Senhor, eu estou aqui porque eu senti falta do Senhor, eu estou aqui porque eu vim adorar ao Senhor, eu estou aqui porque eu vim prestar meu culto de ação de graça ao Senhor. Eu não vim aqui pedir apenas, eu não vim aqui por uma necessidade, aleluia, terrena, material, eu vim aqui porque a minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia, a minha alma tem sede de Deus. Tem muitos que não têm sede de Deus, tem muitos que não têm desejo de ter Deus, de sentir Deus, de viver Deus, de amar a Deus, de estar com Deus, mas devemos ter esse tempo. Neemias encontra-se agora diante do rei, ele faz uns pedidos. Eu acho lindo porque as pessoas dizem assim, a questão da oração ainda, onde eu vou arrumar tempo para orar determinada causa? Você vai ver que Neemias está diante do rei, ele faz uma oração em silêncio, só no pensamento dele. Então nem sempre a oração é de joelho, nem sempre a oração é com o rosto no pó, nem sempre dá tempo de ir para um cantinho e falar com Deus. Tem hora que você tem que orar na mente, no espírito, ligado com o Senhor. E o rei pergunta, quanto tempo você vai precisar, Neemias? Senhor, dá-me o tempo que for necessário. Toca no coração dele. E o rei fala para ele imediatamente, Neemias, vai, vou te dar a carta, vou te liberar toda a documentação para prover tudo que você precisa. Irmão, quem ora não fica envergonhado. Deus não vai deixar você envergonhado. Você que ora, você que adora, você que busca, você que é fiel ao Senhor, o Senhor não te deixa envergonhado. Essa luta não é para te matar, é para te fortalecer. O deserto não vai te matar. Você vai sair do outro lado glorificando a Deus e dizendo, bom é servir ao Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Acerca das cartas que Neemias recebe, carta de providência para ter madeira para fazer a obra, cartas que deram autoridade de falar com governadores que eram os mandatários daqueles lugares onde ele havia de passar, e ainda ofereceu a ele segurança. Neemias ainda faz o seguinte, eu não vou pedir segurança não, que vai ser vergonhoso, né?
Deus já é a minha segurança. Então, o Senhor já tem me dado o que é necessário. Não vou pedir mais do que isso, não. O Senhor vai guardar a nossa viagem. O Senhor vai guardar a nossa vida. O Senhor vai guardar a nossa família. O Senhor vai guardar a nossa casa. O Senhor vai guardar nossos projetos. O Senhor que guarda, Ele não tosqueneja nem dorme. O Senhor é aquele que nos sustenta e livra de todo mal. O sol não molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Temos que confiar no Senhor. Ele confiou no Senhor. Quando chega naquela terra, eu acho impressionante. Quando ele chega naquele lugar, depois de 3 meses de viagem, Neemias faz uma coisa interessante. Ele vai cavalgar à noite para ver o estado da cidade. Irmão, ele poderia ir de dia. Ele poderia chamar um montão de gente para ir. Mas ele vai à noite. E à noite Deus revela a ele o que ele devia fazer. Tem coisas, irmãos, que têm um propósito maior. Por isso que tem momentos que o Senhor quer que você acorde de madrugada. Tem momentos que Ele quer que você abra mão de alguma coisa. Porque tem coisas que é mais profundas do que você pensa. Deus tem projetos maiores do que nós pensamos. E Deus quer nos revelar esses projetos. Às vezes o Senhor dá-nos a direção, mas não queremos fazer algo especial para Deus. Neemias levantou à noite com poucas pessoas, não falou onde ia, passou em vista tudo que estava ali na cidade, tudo que estava acontecendo. E eu acho interessante que aqueles que estavam, enquanto Neemias estava acordado, alguém estava dormindo. Enquanto ele estava trabalhando, alguém estava descansando. Porém, a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquilo que eles não viram de dia, Neemias conseguiu ver de noite. Ou seja, Deus ampliará a sua visão para você entender aquilo que você precisa entender e ainda não entendeu, a ficha não caiu, mas o Espírito de Deus trará um tempo novo, uma nova revelação, um esclarecimento para que você entenda. Talvez você tenha feito campanha, tenha orado, tenha jejuado e nada tenha acontecido. E Deus está dizendo, eu quero te dar uma nova direção e um tempo de intimidade comigo. Abarás é calabás. É bandarabandás. Às vezes Deus quer ter um particular, mas nós não queremos. Às vezes Deus fala, tem uma grande obra contigo. Passa ano, entra ano, a obra não desenrola. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão de nada. Não queremos ter com o Senhor. E o Senhor está dizendo, vem ter comigo, depressa. Apressa-te, para que eu possa trabalhar naquilo que é necessário. Porque quando nós esperamos no Senhor, a Bíblia vai dizer, o Senhor trabalha a favor daqueles que nele esperam. Que coisa linda, irmãos. Enquanto nós estamos trabalhando, esperando o Senhor, Ele também está trabalhando e agindo a nosso favor. Aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não desceu o coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode não ter ouvido, você pode não ter visto, mas o Senhor está fazendo algo especial, algo que, aleluia, é novo para mim e para você, algo que soará como novidade, e alguém vai dizer como aconteceu, eu posso até não saber, mas uma coisa eu sei, o Senhor está trabalhando ao meu e ao teu favor, esta noite, aleluia. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor está caminhando em nossa direção. Quando damos um passo em direção ao Senhor, o céu se move ao nosso favor. Mas quando nós paramos, o céu também para. Eu lembro quando o Senhor me fechou as portas, eu fiquei numa situação tão difícil que eu nunca tinha vivido isso. Tinha vivido algumas outras experiências. Mas as experiências que eu vivi nesses últimos 3 anos foram extraordinárias. Nunca tinha vivido, mas vivi. E o que acontece? Eu parei, irmão Osane. Arriei os 4 pneus. Ficava em casa, de um lado para o outro. Jesus, o que eu faço agora? Senhor, não sei o que eu faço. Chorava, reclamava, murmurava. Aí um dia eu estava em casa, sozinho. O Senhor bradou ao meu ouvido e disse, levanta. Eu levantei assustado, olhei e falei, que é isso? O Senhor disse assim, mova-se,
Se você quer que eu faça alguma coisa, mova-se. Eu falei, se mover como? Prega a minha palavra, ensina a minha palavra, vai para o monte, vai orar, vai evangelizar. Mova-se, Carlos Henrique, porque enquanto você se move, eu movo a terra a seu favor, eu movo os céus a seu favor, eu movo os homens a seu favor, eu movo os anjos a seu favor. Então faça algo, mova-se, mova-se, saia da zona de conforto, mova-se. Porque o Senhor se moverá ao seu favor também. E a Bíblia vai dizer que Neemias, depois de grande luta para restaurar os muros, acontece algo importante. Os muros estão restaurados, mas as portas estavam queimadas, como nós lemos. Não adianta ter muro sem porta. Muro sem porta é igual a igreja sem doutrina, não funciona. É igual a igreja sem palavra, não funciona. É igual a igreja sem alicerce, não funciona. Tem muro, mas está tudo aberto. Pode entrar, pode sair. Tanto tem facilidade de sair para aquilo que não deve, como tem facilidade de entrar aquilo que não deve entrar. Por quê? Porque os muros estão edificados, mas as portas estão abertas. E a Bíblia vai dizer que eles começam a edificar as portas. E uma das primeiras portas a ser edificada é a porta das ovelhas. Isso lembra do Senhor, de João 10, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta do sacrifício. A primeira porta a ser consertada na nossa vida é do sacrifício diário a Deus. Sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão. A porta das ovelhas é como Paulo diz, todo dia somos levados como ovelha ao matadouro. É todos os dias temos que abrir mão de alguma coisa, nos colocar no altar de Deus e dizer, Deus, eis a minha vida aqui. A minha vida não pertence mais a mim. A minha vontade não seja minha, mas seja feita a tua vontade. Não adianta orar o Pai Nosso e dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Mas quando a coisa aperta, quer entregar o cartão, quer entregar o carro, quer ir embora, quer chutar o pau da barraca. Não adianta. Se quer fazer a vontade de Deus, tem que ter sacrifício. A primeira porta, porta das ovelhas. Ovelha vai ao sacrifício. Não chora, não reclama, não murmura. Quem berra é cabrito, ovelha não. Ovelha vai para o sacrifício, a lágrima até desce. Mas ela não faz nenhum tipo de rebeldia. Tem muita gente que quer ver a glória de Deus, mas não quer passar pela porta do sacrifício. Jesus passou pela porta do sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. João vai dizer em João 1,29, Evangelho de João, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era tão perfeito o sacrifício dele, que só bastou uma só vez. Ele não cobriu o pecado, ele eliminou o pecado. Hoje somos livres do pecado, somos lavados no sangue. A dívida, a cédula contrária que havia entre nós foi cravada na cruz, e temos liberdade. Hebreus 10 vai dizer que temos livre acesso ao trono da glória de Deus. Nada nos impede de entrar na presença de Deus, de estar com Deus. Parece tão difícil, irmão, mas a Bíblia está dizendo, você tem livre acesso. Ou seja, só não vai quem não quer. Não adianta reclamar, tem que ter decisão de ir adorar. Não adianta reclamar. Se não quer adorar, não adore, mas também não reclame. Se não quer adorar, não questione a Deus, porque Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Segunda porta, rapidamente, a porta dos peixes. Essa porta aqui, tem muitos que querem manter fechada. É a porta da evangelização. É a porta daqueles que ganham almas para o reino. A porta dos peixes é muito importante. Fala do amor que o cristão tem que ter. A obra de Deus e as almas que estão no mundo. Não pode deixar essa porta sem restauração. Tem muita gente que já perdeu o amor, já perdeu a porta dos peixes, não tem mais vontade de ganhar alma, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade de orar por ninguém, não tem vontade de fazer nada, diz cada um por si, Deus por todos, perdeu o primeiro amor, mas a Bíblia diz, lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor, lembra de onde você veio, aquilo que Deus fez por você, quer fazer por alguém, através de você, lembre-se que Cristo nos perdoou, ainda sendo pecadores. Quando eu olho para a minha história pregressa do passado, eu fico dizendo, quem era eu e quem sou eu agora? Aleluia, eu devo muito ao reino, como Paulo disse, sou devedor. Ai de mim se não pregar o evangelho não está com o microfone apenas como eu estou essa noite, mas está dizendo, Jesus é o Senhor, Jesus é uma bênção para você, Jesus é a solução, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Eu vou orar por você, estenda a mão para alguém, compartilhe o reino não é seu,
O reino é de Deus. Seja um alvo, aleluia, para aqueles que estão procurando uma porta do reino. Seja você essa porta. Seja a porta dos peixes. Terceira porta, a porta velha, a porta antiga. A Bíblia vai dizer, não remova os marcos antigos. Tem muita gente querendo mudar muita coisa. No mundo globalizado que vivemos, existem muitas mentiras transvestidas de verdade. Existem muitas coisas novas. Novidade tem todo momento. As pessoas procuram novidade, mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que a verdade do Senhor é como balança justa. A verdade do Senhor é como maçã de ouro em salva de prata. A verdade do Senhor, ela não muda, ela não tem, aleluia, uma mediação que alguém possa dizer, aquilo ali teve uma variação. Jamais a palavra de Deus, ela não muda, não varia, ela permanece reta, fiel, é o prumo, é o bálsamo, ela é a linha que mede, que nivela, ela não tem como escapar dela, todos estão encerrados debaixo dela, serão julgados por ela, serão salvos por meio dela. Existem todas as coisas que o mundo pode oferecer, mas a Bíblia vai dizer que o mundo que anda em novidade, que demonstra tanta tecnologia, eles permanecem na mentira. A verdade é a palavra de Deus que permanece para todos sempre. Não devemos tirar as portas antigas. Tem muita gente dizendo, mas tem pastor que abriu mão, tem pastor que deixa, tem pastor que... Irmão, nós não temos compromisso com o pastor, temos compromisso com a palavra de Deus e com aqueles que amam a Deus. Se os pastores pregam a palavra, nós estamos aqui para ouvi-lo. Se ensina a palavra com verdade, estamos aqui para ouvi-lo. Mas se não, nós temos que primar pela verdade. Não podemos nada contra a verdade, disse Paulo, a não ser pela verdade. Então a porta antiga é não remover os marcos da palavra de Deus. O que a palavra estabeleceu, princípios como ser de santo, porque eu sou santo, permaneça nele. A Bíblia diz, não podemos nada além do que a verdade, a não ser pela verdade. Permaneça na verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Permaneça nela. A Bíblia vai dizer que Deus é justo e santo. Aleluia, ele não muda, ele não compactua com o pecado, com o erro. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Hoje se prega o evangelho, vende como está e permaneça como você está. Quem bebia, continua bebendo. Quem fumava, continua fumando. Quem adulterava, continua adulterando. Mas a palavra de Deus é contra esses princípios que o mundo oferece. A sociedade, você vai ver que lutaram tanto alguns partidos de esquerda, não estou falando de política não, estou falando da realidade do país, a grande verdade é essa, lutaram para implantar homossexualismo, lutaram para implantar tantas doutrinas malignas, mas a Bíblia permaneceu como ela é, sendo a palavra de Deus escudo e verdade, nessa nação, porque a igreja levantou para orar, a igreja orou para que doutrinas malignas fossem dispersadas, para que no Congresso algumas leis que queriam ser mudadas não fossem aprovadas e não foram aprovadas. Não foi porque eles não quiseram, não foi porque Deus, aleluia, zela para a palavra para se cumprir, ele guarda a sua noiva, e se Deus permitisse, a igreja hoje estaria da mesma forma, noiva intocável, imaculada, porque a igreja permanece na palavra. O mundo teria degradado, mas Deus não vai deixar, porque enquanto a igreja estiver no mundo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia! Fazemos a diferença nessa terra, por isso não devemos remover os marcos antigos. A Bíblia vai dizer que nós temos que dar testemunho da verdade. Doa quem doer, irmão. A verdade tem hora que dói, mas a Bíblia diz que ela liberta. É melhor, irmãos, abrir mão de alguma coisa pela verdade do que a mentira, porque a mentira tem perna curta, e o diabo é o pai da mentira. E a ele foi atribuído esse cargo, mas a verdade permanece para todos sempre. E quem anda na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Sou glória. A porta do vale. Tem muitas pessoas que não querem passar pelo vale. Vale é sinônimo de luta, de dor, de tristeza e tribulação. Quando, na verdade, vale é sinônimo de humilhação. A Bíblia diz, humilhável debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele vos exaltará. Que coisa linda. A prova tem começo, tem meio e tem fim. O vale é um lugar de aprendizado. O vale é um lugar de crescimento. Um vale é lugar de comunhão.
aprenda a ter comunhão no vale, porque depois que você estiver nos lugares altos, você vai saber, aleluia, como se comportar. Tem tanta gente que sobe tão rápido aonde quer, mas cai rápido, não tem estrutura, não criou intimidade com Deus, não sabe o que fazer, e quando chega lá fica mais perdido que cego em tiroteio. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: permaneça no Senhor, aprenda com o Senhor, tenha comunhão com o Senhor, ande com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus 300 anos e já não era mais, e Deus tomou para si. Todos que andaram com Deus ficaram marcados na história como algo, aleluia, importante, não tiveram só vitória. Tem um ditado aí: é só vitória. Não, a luta também vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o vale é importante, não pule fases da sua vida. Se o vale chegou, aprenda a andar no vale. Ezequiel andou no vale e viu algo extraordinário. Ele viu um vale de ossos sequíssimos, eles estavam mortos, mas a Bíblia vai dizer que no vale o Senhor chama Ezequiel e diz: profetiza sobre os ossos, porque haverá vida, porque a vida que está em você alcançará esse vale de ossos seco, aleluia, aquilo que morreu, o sonho que morreu, aleluia, algumas coisas que nós perdemos ao longo da vida, se permanecemos em comunhão com o Senhor vai dizer: chegou a hora de quê? Põe de pé, filho do homem, e profetiza, e diz ao Espírito: vem dos quatro ventos, e sopra nesse lugar, e haverá vida, haverá paz no vale. O vale é um lugar de paz, não um lugar de guerra. O vale é um lugar de harmonia, não um lugar, aleluia, de transtorno. Para muitos, acham que vale é lugar de dificuldade. Não é. O vale é um lugar de aprendermos a ter mais comunhão. A porta do monturo, onde se jogava todo o lixo, tirava o lixo e se jogava para fora. É uma porta que todo crente tem que ter. Eu já estou encerrando, irmãos, um pouquinho só de paciência, 2 minutinhos eu termino. A porta do monturo, todo cristão tem que ter, porque tem muita gente que serve o Senhor, é uma bênção. Não estou dizendo que não é. Tem a graça de Deus, recebeu um talento, mas guarda mágoa, guarda rancor, não perdoa. Fala, não cumpre, compra e não paga. Vai juntando monturo na sua vida. A palavra dele não vale um centavo furado. As pessoas não acreditam mais nele. Mente tanto que nem sente mais que está mentindo. É para andar na verdade, mas anda na mentira. É um tempo de tirarmos o lixo, irmão. Tirar tudo que não presta e jogar fora. Você vai notar que a porta do vale é um lugar de comunhão. Logo após vem a porta do monturo. É um lugar de limpeza. Nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Se não estamos bem, vamos dizer: não estou bem. Não é pecado, irmão. Quantas vezes eu, como pastor, o pastor vai pregar para nós hoje, irmãos, sinceramente, eu não estou bem hoje. Isso não é pecado, não. Nós somos seres humanos. Mas às vezes a gente quer fazer porque alguém deu oportunidade, quer fazer porque se não fizer alguém vai criticar. Mas o ser humano tem seus momentos de dificuldade. E tem hora que temos que falar a verdade, irmão. Eu até gostaria de estar lá pregando, cantando, orando, mas não estou bem hoje, eu preciso de oração. Tem dia que a gente ora por alguém, tem dia que a gente é Moisés, mas tem dia que a gente tem que ser Arão e levantar a mão de alguém, irmão. Tem dia que nós precisamos levantar a mão de alguém, e tem dia que precisamos que alguém levante as nossas mãos também, irmão. Tem dia que nós ajudamos, tem dia que precisamos ser ajudados. Ninguém é super-homem, ninguém, aleluia, é eterno para sempre aqui nessa terra. Ninguém é super-homem a vida toda, ninguém vai ser capaz de estar feliz a vida toda. Haverá momentos de dificuldade, haverá momentos que somos feridos na guerra, alguém nos magoa, ficamos tristes com algumas pessoas, aleluia, às vezes ferimos alguém por uma palavra que falamos, por alguma coisa que fazemos, tem que haver um conserto, e aí nós participamos de ceia, vamos levando a coisa como nada tivesse acontecido, quando na verdade a Bíblia diz: aqueles que fazem isso, fazem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, entre vós, alguns que dormem, alguns que estão enfermos, aleluia, estão doentes. Por quê? Porque não discerniram o corpo do Senhor. Então, devemos entender que a porta do monturo existe. Se existe algum problema, vamos revisar a nossa vida. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Aleluia, eu não posso julgar você, nem estou fazendo essa noite. Eu estou apenas alertando que há momentos na vida que você vai sentir tristeza, ferido, enganado,
machucado, magoado por alguma pessoa, traído, mas o Senhor, Ele é poderoso para restituir a minha e a sua vida, para restaurar aquilo que está nos causando dor e tristeza, para botar o bálsamo na ferida e nos curar e dizer: agora vai e faz a minha obra, porque você está curado. Irmãos, uma pessoa curada cura o outro, mas uma pessoa doente adoece outros. Isso espiritualmente acontece muito. Você já viu uma pessoa que pega o microfone e bate em todo mundo? Eu só falei porque eu senti de Deus de falar. Não, irmão, ele sentiu não, ele está sentindo ira, ele está sentindo mágoa, ele está sentindo ferido. O microfone não é para matar ninguém não, irmão. O microfone é uma arma de paz, de edificação. A Bíblia diz: se estiver reunido, tende profecia, revelação, cânticos espirituais, línguas estranhas, exortação. Somos exortados sim pelo Senhor, mas exortação feita em amor, em graça. Para quê? Para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Ah, irmão falou algo ali que parece que foi para mim. Não, irmão, jamais. Primeira palavra vem aqui em mim, Carlos Henrique. Depois ela vai até você que está me ouvindo. A palavra é uma espada de 2 gumes, não tem como fugir dela. Ela vale para mim e vale para você. Ah, mas alguém falou a minha situação. Irmão, se a gente tem uma situação contrária, é um monturozinho que está acumulando, vamos pegar ele e vamos jogar fora, irmão. Sabe por quê? Porque depois da porta do monturo, vem a porta da fonte. E eu já encerro aqui. A fonte fala do Espírito Santo. Engraçado que segue uma sequência. Primeiro, a porta do vale, que é lugar de humilhação, de humildade. Aceitamos Jesus, andamos em humildade, na graça de Deus. Vamos para o monturo, que é lugar de purificação. A porta do monturo é lugar de se purificar, de tirar tudo que não presta. Aí depois recebemos a ação da fonte do Espírito Santo. Ou seja, tem tanta gente querendo poder, mas não cumprir com a palavra. Quer poder, mas vive uma vida diferente daquilo que aprendeu. Na igreja é uma coisa, sai da porta da igreja para lá é outra. Dentro de casa xinga palavrão, anda de qualquer maneira, faz o que não deve fazer. Aí depois quer ser cheio do poder, fala: irmão, não recebo o Espírito Santo, por quê? Porque você tem que passar pelo vale, se humilhar diante de Deus, depois passar pela porta do monturo, tirar aquilo que não presta, jogar fora, estando limpo, o Espírito de Deus habitará em nós e fará em nós morada para sempre. Temos que entender, o Espírito Santo não é um visitante, ele é morador perpétuo, morador eterno, ele vem para ficar, ele vem para habitar. E habitarei no meio de vós e farei em vós morada. Ele não vai descer essa noite. Ele já habita dentro de nós. Tem gente que está esperando ele descer, se manifestar. Ele não vai fazer isso, ele já habita em nós. O Espírito de Deus fosse morado em nós. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne. E colocarei sobre vós o meu espírito, diz o Senhor. Aleluia. Vamos colocar de fé. Vamos agradecer ao Senhor. Alavará sebe da candará. Rebanará via sebe da candará. Que place nerevai. Emanuia dácia. Emanchuia nerefaz. O Senhor está conosco. O Senhor está em nosso meio. O Senhor está trabalhando a meu seu favor. Vamos essa noite colocar tudo na mão dele e dizer: Senhor, tem coisas na minha vida que eu preciso que o Senhor tire e me ajude a vencer. Tem fraquezas que eu não consegui vencer ainda. Tem dificuldades que eu não consegui vencer ainda. Tem fraquezas que eu não consegui vencer ainda. Mas eu quero me purificar, Senhor. Eu quero estar preparado para fazer a sua obra, para ter comunhão com o Senhor. Eu não posso sair da minha casa e chegar no templo e não sentir a glória. Emanará sebe da candarai.
Eu não posso sair da minha casa e chegar na igreja com o coração fechado, pesado. Eu preciso que o Espírito de Deus faça algo. Ele quer fazer essa noite. Temos alguém para Jesus essa noite? Um senhor, uma senhora. Continue, irmão, orando no Espírito essa noite. Continue falando com Ele essa noite, enquanto nós perguntamos aqui. Temos alguém essa noite que deseja retornar ao altar de comunhão. Alguém que perdeu a comunhão. Por algum motivo você ficou para trás, mas você quer voltar a caminhar dessa noite. O Espírito Santo te chama, vem. É noite, quem tem sede, vem a mim e beba. A água já está posta essa noite. A mesa já está posta. É só beber da água. É só se alimentar do pão. Aleluia. Não vá sedento para casa. Não volte com fome com a sua alma sedenta. Mas aproveite o que o Senhor tem para nos dar. Se não tem, que Deus possa dar outra oportunidade. Vamos estar orando nessa noite. Ore essa noite. Convido você a orar pela sua casa, pela sua família. Porque é em casa que é a nossa igreja, irmão, começa em casa. A nossa igreja começa em casa. As nossas ovelhas estão em casa. O nosso ministério começa em casa. E eu quero pedir, porque eu sei que muitos têm parentes que não são evangélicos ainda, não servem o Senhor. Tem esposas de marido não crente, tem irmãos que a esposa não é crente. E nessa noite você pode orar pelos seus filhos que estão afastados. Que essa semana seja uma semana de novidade. O Espírito Santo possa tocar nesses corações. Temos que orar um pouco mais pelas famílias, irmãos. É tempo de Deus despertar-nos pela nossa família. Neemias ensinou algo importante. Na construção do muro, cada família ficava de frente à sua casa. Não adianta eu querer consertar a casa do outro se eu não conserto a minha. Primeiro a minha casa. Se coloca essa noite como voz profética da tua casa. Se coloca essa noite como voz profética e diga, Senhor, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo esposo, pelos filhos, eu vou lutar para ver a grande obra do Senhor. Abaracebe da candaraia. Abarace. Vamos orar. Pai Celestial. Alabarasando recado. Sei que nessa noite, Senhor, estamos diante do Senhor. Precisamos orar nesse tempo pela família, pelos lares, pelas casas, Senhor. Ó Deus, porque é um propósito do céu, mas também é uma guerra, Senhor da glória, para tentar impedir aquilo que o Senhor tem a fazer. Mas eu creio que os laços serão rompidos, as cadeias serão quebradas, ó Deus, almas serão libertas, Senhor da glória, e ouviremos ainda esse ano testemunho de muitos que dirão, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Abençoa teu povo com glória e dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada dia mais nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus